Vibe Mundial FM. E aí, pessoal, nós estamos aqui, né, nesse nosso projeto com um ouvinte, eu vou até contar de novo, ouvinte aqui, a gente estava falando sobre história, o que divide história da pré-história, trouxe o professor Celso aqui, que falou do primeiro livro, que foi a Bíblia, o primeiro relato da história, é a experiência do homem com Deus, né? Então a escrita realmente não é conto de fada, é escrita, é documento, né? E na Bíblia a gente tem aí relatos de mais de 3.000 anos atrás. Então são coisas verdadeiras e que foram escritas para que elas não fossem mudadas. Tem as traduções, né? A gente observou isso. Mas é isso aí, um ouvinte perguntou que história é essa do Cordeiro de Deus. Eu convidei aqui o meu grande amigo Douglas aqui, formado em teologia também, pastor. Eu não sou pastor, não conheço teologia, mas não tenho isso, né? E aí nós começamos a explicar isso, começamos a falar do Velho Testamento, as coisas que apontavam para o Cordeiro de Deus. E aí a gente vem contando, né? E isso acabou, nós começamos um projeto, temos que ir até o fim. Nesse projeto é que todos tenham a consciência do que é isso. Nós falamos de tudo o que aconteceu, né, para nos tirar essa palavra. Nós falamos de Lutero, a tradução, que ele foi excomungado. Falamos de Gutenberg, que fez a impressão do primeiro livro impresso, né, em torno de 1500, e foi justamente a Bíblia aí de 42 linhas. Trouxemos um historiador aqui para falar sobre isso, e agora a gente vai dar sequência. No último programa, nós chegamos, nós já falamos desde Adão, falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó, falamos dos filhos de Jacó, de José do Egito, de todo o apontamento para Cristo, do Cordeiro sendo sacrificado para que as pessoas se mantivessem vivas, que é desde Isaac, o Cordeiro que foi morto, passado o sangue na porta, para não entrar a morte dos primogênitos no Egito, tudo apontando para um Cordeiro que viria lá na frente. Falamos da travessia de Moisés pelo mar, né? Toda a simbologia que tem no batismo, quando você deixa toda aquela vida que você passou e começa uma nova vida, né? Quando você é batizado, você recebe o Espírito de Deus, assim como Jesus vai receber lá na frente, quando ele é batizado por João Batista, e tem aí uma simbiose, uma junção, né? Do nosso espírito com o Espírito de Deus. Opa, esse aqui é o meu escolhido. Ele veio aqui, ele quer estar junto de mim. Então, a partir de agora, não tem capeta que vai tirar isso. É ou não é, Douglas? E aí tem essa passagem de Moisés simbolizando o batismo. E aí começamos aí com a primeira idolatria, que é o bezerro de ouro. Falamos sobre isso, falamos sobre os 10 mandamentos, falamos sobre o tabernáculo. No último sábado nós falamos sobre a serpente do deserto, que pouca gente conhece, que a serpente apontava para Cristo, né? Neustan, e nós observamos, né, como é importante a gente observar essas coisas. Depois de 700 anos que a serpente foi criada, o pessoal acendia incenso para a serpente, né? Que a serpente é um instrumento, idolatrava, é um instrumento. E ela foi destruída, né? Assim como a verdadeira mensagem, ela deve ser preservada. A verdadeira mensagem não é física, né? Não está aqui. A verdadeira mensagem espiritual é o amor, é o sentimento, é aplicar tudo aquilo que foi nos dado por Jesus. Douglas, já falei bastante aí, vamos lá. Então, olha, o nosso objetivo hoje é chegar até o primeiro rei, que até então a gente tem uma teocracia, né? Deus no governo, né? E Moisés foi o primeiro aí que começou a puxar a orelha do pessoal, vocês vão fazer o que Deus manda através de mim. E ele sempre foi intermediário, né? O pessoal falou: ô Moisés, reza lá que as cobras estão mordendo a gente. Aí era Moisés. E graças a Deus hoje nós não temos mais essa intermediação, né? A gente pode ter esse contato direto com Deus através das nossas orações, assim como pela oração que Cristo nos ensinou, mas a partir do batismo nós já começamos a ter essa orientação do próprio Espírito Santo. E falando disso, pessoal, deixa eu só observar, olha, nós estamos aí no Instagram.
O Instagram nosso é Programa Novo _. E o Douglas aqui, né, nós começamos a pensar um tempo atrás, a gente está falando do batismo e tal, mas qual a alternativa? Aí o Douglas comentou, pô, eu vou fazer um batismo na minha igreja. Eu falei, nós abrimos aqui para todos vocês que quiserem ser batizados aí depois de passar por esse estudo de história, né? Vocês podem ligar aí diretamente para o Douglas. Fala o telefone, Douglas. 11 99953 5180. Tá, é uma experiência fabulosa, viu, pessoal? Todas as igrejas que nós temos, elas são derivadas do cristianismo. E o próprio Cristo deu uma dura lá no João Batista, quando o João Batista falou, eu vou te batizar coisa nenhuma, não dou nem para limpar sua sandália. Aí Cristo deu, não, você tem que me batizar. E para assim, que se cumpra toda a escritura, toda a justiça, toda a lei, né? Ele levou sobre si, né, toda a nossa... Hoje nós somos justificados por conta dele, né? Então ele veio porque aquele batismo era um batismo de arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de nada. Ele só veio para confirmar toda a lei, né? Nós vivemos, né, debaixo da lei. Quando nós aceitamos a Cristo, aí nós nos identificamos com ele. Ao se identificar com ele, então, eu cumpro aquilo que ele cumpriu. Então, na verdade, ele se batizou, era o batismo de João João Batista nas águas, para arrependimento. Ele não precisava, mas ele fez dizendo a João Batista, faça-se agora para que se cumpra toda a justiça. É isso aí mesmo. Olha, Douglas, você vê, né? Eu trabalhei muito tempo, ainda me considero um educador, né? Até nesse nosso programa é uma extensão disso. A melhor forma de nós educarmos é com o exemplo, né? Então, e Cristo, ele veio para dar o exemplo, né? Exato. Quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, nós temos que nos espelharmos dele, né? Espelharmos na não violência, na solidariedade, na bondade e nos atos dele, né? Eu acho que acho que cheguei até a comentar isso. Imagina se a gente pegasse aqui essa sociedade, essas pessoas e jogasse no paraíso. O paraíso ia pro beleléu, né? E aí, tá? É meio acabar com tudo, né? Então é isso aí. Então o que nós temos é fazer o quê? É nos olhar para Cristo e nos espelharmos nele, né, no comportamento dele. Então é por isso um professor, um educador, um político, ele tem que ter essa consciência de responsabilidade que ele tem por detrás, né? Todo mundo vai se espelhar nele. E vamos até fazer um adendo aqui, Dedé. Os próprios discípulos de Jesus também não sabiam o caminho. Não sabia, por exemplo, para onde ir, porque Jesus tinha falado, já tinha profetizado o que iria acontecer com ele. Mas os discípulos naquela época, eles também tiveram dúvida. Mas ensina-nos o caminho, né? Para onde você vai? E ele já tinha falado que iria para o Pai, né? Mas isso daí era Tomé. E aí lá em João 14, verso 6, Jesus diz algo que é tremendo, que é para nós hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que hoje em dia todo mundo está buscando caminhos, vários caminhos alternativos, como se existisse outros caminhos. Não existe outro caminho. E Jesus não diz que ele é só o caminho. Para você chegar ao Pai, para você ter uma comunhão com o Pai, com Deus, você precisa dessas três coisas. Você precisa do caminho, mas você precisa também da verdade. Então tem gente que sabe o caminho é Jesus, mas só isso não basta. Você precisa conhecê-lo como verdade, você precisa conhecer a verdade, porque senão as fake news, as mentiras entram e você acha que, por exemplo, existe outro caminho, que existe uma outra maneira de você viver nesse mundo, olhando para esse mundo, sem olhar a eternidade, sem olhar aquilo que Deus te promete, que prometia lá desde Adão, no Jardim do Éden. Nós fomos criados para viver no Éden, só que devido a fake news, a primeira fake news que aconteceu no mundo foi qual? Foi o capeta enganando, foi a serpente enganando Eva. Não, pode comer que você não vai morrer, porque o Deus já tinha falado. Certamente, o dia que comer dessa árvore do bem e do mal, morrerás. E aí ele veio, a serpente, como o diabo veio como serpente ali, e disse, não, se você comer, você não vai morrer, você vai se tornar como Deus. Então, olha só, a primeira fake news foi ter acreditado numa mentira. E aí, então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por exemplo, se você quiser ir viajar para qualquer lugar, não adianta você saber qual é a estrada apenas.
você tem que ter um veículo, você tem que ter o helicóptero, o avião, e além de tudo você precisa ter o combustível, senão não adianta você saber o caminho. Ah, eu vou para a praia através e da Imigrantes. Ok, você sabe o caminho, mas se você não tiver um carro, se você não tiver uma bicicleta, se não tiver o transporte, e não tiver também o combustível para esse transporte, você nunca vai chegar. Então nós fomos criados para eternidade, para ter comunhão com o Pai. Vibe Mundial 95.